há uma frase que se costuma dizer que é confia, mas verifica. Eu gosto mais do desconfia e verifica. E normalmente se parece bom demais é porque é também, não é? Olha, tu não vais acreditar no O quê? e-mail que eu recebi esta semana. Então? Então, era um e-mail do banco, Sim. mas não era do banco. Como não era do banco? Não era do meu banco. Como não era do teu Não banco? era, não era. Não me digas que era mail phishing. Era. Essas coisas que há agora. Yeah. Cada vez pior. É, cada vez pior e nós não sabemos como é que conseguimos distinguir se é verdade ou não. É cada vez mais difícil, mesmo para aqueles que se acham entendidos em tecnologia. Então, e nós, e quem nos está a ver e a ouvir, mas nós vamos aqui dar algumas dicas, porque hoje, neste episódio do Digitalmente, vamos mergulhar no mundo das burlas e dos hackers. É isso mesmo. E para nos ajudar a navegar neste campo minado do digital, temos connosco o Bruno Morrison, muito bem-vindo. Obrigado. Diretor da Devil Team na área de cibersegurança e fundador da B-Sides Lisbon. Muito bem-vindo, obrigado por teres aceito o convite. Uma pergunta já, o que é um hacker? Um hacker, normalmente é usado essa expressão num sentido pejorativo, embora originalmente não seja de facto uma palavra com uma conotação negativa. O termo originou já há alguns anos, bastantes, nos Estados Unidos, no MIT, e era considerado um hacker alguém que conseguia fazer algo fora do comum, não necessariamente com a tecnologia. Até os primeiros chamados hackers eram muito mais da perspectiva física, de conseguir abrir fechaduras e por aí fora. E o termo foi ganhando alguma projeção ao longo dos anos e depois tornou-se aqui normalmente uma perspectiva muito negativa de que um hacker é alguém que comete crimes, etc. Mas na realidade, na gênese da palavra, não é, nem é uma expressão que eu gosto de ver de uma forma perspectiva negativa. Mas porquê? Porque tu fazes Porque tu és parte, um és um hacker. A forma como se tentou dar a volta ao problema nos anos mais recentes é os chamados hackers éticos, ou seja, criar aqui o conceito de ethical hacking, ou seja, ser um hacker mas com princípios, com legalidade e por aí fora, versus os que não o são. Portanto, no fundo, acho que devemos ver hackers como alguém que, hoje em dia, principalmente focados na tecnologia, que no fundo conseguem subverter a tecnologia e fazer algo que não era suposto. Um exemplo, se calhar um hacker muito conhecido, que se calhar a maioria das pessoas não pensa assim, era o MacGyver. Para quem o conhece, que era ali mais dos anos 80, MacGyver boa era, de visão, facto, nunca tinha pensado mas nisso. é verdade. Não é? Ele conseguia, agarrava em 2 garrafas de água e uma de lexívia e fazia uma bomba, uma coisa assim. Não é? Portanto, de facto, conseguia fazer as coisas funcionarem de uma forma que não eram suposto. E acho que é esse o princípio do hacking, é ver as coisas de uma outra forma. Mas tu efetuas hacking? Ou é a tua? Porque muitas pessoas que trabalham em cibersegurança, de facto, começaram assim. É por isso que são contratadas. O hacking, lá está, como atividade em que estamos a tentar subverter um sistema e ver como é que ele funciona e como é que podemos fazê-lo, executar coisas que não era suposto, pelo menos por quem o desenhou. Sim, é o dia-a-dia de quem trabalha nesta área, especificamente na área em que eu me foco mais, que é a chamada Offensive Security, que é de facto fazer a mesma coisa que os hackers maliciosos fariam, mas de forma de melhorar a segurança das organizações e por aí fora. Portanto, gosto mais de ver a palavra hacker neste sentido, de ser alguém que percebe da tecnologia e que tenta, de alguma forma, conhecê-la a um ponto que consegue, de alguma forma, fazer coisas diferentes com a mesma. Procuras fragilidades? Quando tu crias uma segurança, tu próprio tentas corrompê-la para tentar, impossível, chegares antes de quem quer realmente poder... Exatamente, é esse o foco. E o foco no dia-a-dia de quem trabalha nesta área é exatamente este. É, no fundo, chegar lá antes dos mausões lá chegarem. Mas espera, mas antes disso, ou seja, fazias quando eras miúdo e depois foste contratado, foste hacker de quarto e sozinho ou com amigos? No bom sentido, sim, no mau sentido. Sim, ok, vamos separar numa isso. Eu já percebi que sim. para ti é importante separar Sim, o que é que é... Claro, acho que isso é extremamente Sim. importante. Eu interessei-me muito pela área de segurança, já, sei lá, nos anos 90. Que idade tinhas tu, nos anos 90? Foi com que idade? Tinha cerca de 16, 17, Ok. 18 anos, por aí. Portanto, foi uma área que sempre achei muito fascinante, a parte da segurança e porque é que os sistemas funcionam de uma determinada forma e é possível subvertê-los. Então isto tem aqui uma password, mas a password, de facto, isto é mesmo seguro. Não há aqui uma forma de não usar a password ou de algo, o que é que se pode fazer. E sempre achei interessante essa área. Depois, mais tarde, comecei a aprender mais sobre isso. Veio a internet, etc. E uma partilha de informação muito, muito maior. E pronto, desde cedo
percebi que isto era a Mas área como onde é eu que queria fazias? ficar. Como é que se faz? Acho que é... Porque exato, não tinhas net com 16 anos, estavas quê? No computador à procura de quê? Aprender a programar, aprender que tenho amigos meus, por exemplo, que começaram com a parte de olhar para jogos e perceber como é que eu tenho só 3 vidas, mas agora quero ter 100 vidas neste jogo. E, portanto, analisar o programa e perceber, ok, vou subverter isto e agora tenho 100 vidas, já O não meu tenho cunhado 3. fazia isso. Fazia? Exatamente. E, portanto, muita gente começou nessa percepção. E até onde chegaste com 16 anos? Fizeste alguma coisa digna de polícia ir à tua casa bater à porta? Não, felizmente não. Chatearem os teus pais? Não, também nada disso. Nada disso. E pronto, e depois fui focando nessa área. Apareceram também algo muito, muito interessante, também nos anos 90, o aparecimento da internet, também toda a parte do open source, sistemas operativos abertos e por aí fora, e software aberto, que nos permitia olhar para o código e perceber como é que funcionava e por aí. E isso, de facto, é aquilo que acaba por ter dado, sei lá, algum extra de incentivo de perceber como é que as coisas funcionam e depois continuar por aí fora. Mas numa só via uma mais coisa, profissional. é importante, e já o disseste várias vezes, distinguir o hacker do bem, podemos chamar Sim. assim, ou não sei, Sim. e quem tem um objetivo mais malicioso. Mas mesmo assim entrar num sítio onde não te convidaram não é legal nunca. Nunca. Ou Em situação nenhuma. em nenhuma situação. Nenhuma situação. Pois. Existe agora algumas formas legais de o fazer. Apareceram nos últimos anos o conceito de bug bounty, ou seja, em que as próprias organizações estão abertas a que quem quiser e o fizer de uma forma não maliciosa, identifique falhas nos seus sistemas ou nas suas aplicações, possam reportá-las e ser reconhecidos por isso. E algumas pagam, outras dão um reconhecimento público ou o que seja. Mas, portanto, há sempre ali alguma autorização que tem que existir, seja mais ou menos implícita, ou mais explícita ou mais implícita, mas tem que o haver. Fazê-lo sem isso haver é completamente ilegal, é crime e dá cadeia. Portanto, é muito importante ter essa percepção. E hoje em dia, em que é que consiste o teu dia-a-dia como também diretor? E com estas preocupações todas que estavas um pouco a falar, em que é que consiste? Acredito também que o digital, ultimamente, e com toda esta evolução, até agora das inteligências artificiais, esteja-se a correr atrás um bocadinho do prejuízo e tentar usá-la como ferramenta, ou não? Sim, também. O dia-a-dia da equipa que eu giro, o que nós fazemos é exatamente isso, é tentar encontrar fragilidades nos sistemas dos nossos clientes, dizer-lhes, há este problema, resolve-se desta forma, e, portanto, tentar melhorar essa postura e que depois não possam vir os tais hackers maliciosos, os atacantes, os criminosos, que possam depois tirar proveito disso e ter impacto, seja no negócio da organização, nas pessoas que depois dependem delas, independentemente do tipo de organização. A questão da inteligência artificial é algo muito interessante, porque há aqui várias perspectivas naquilo que a inteligência artificial nos vai trazer, ou nos está a trazer, e também já nos trouxe, porque embora a nível mainstream é algo que agora começa a aparecer mais, especialmente com as questões de ChatGPT e por aí fora, mas enfim, é um tema trabalhado há muitos anos e que já há alguns anos é usado da perspectiva de prevenção de segurança, porque os sistemas de inteligência artificial têm uma capacidade muito grande que os humanos não têm, de detectar padrões, de perceber o que será normal, o que não é, de ter alguma aprendizagem. Tem programação e código, não é? Porque exatamente, é isso. Até por aí. Mas depois há as outras vertentes, e aí que aumenta. Esta diminui o risco, digamos, de alguma forma, ou pelo menos ajuda-nos a geri-lo, mas depois temos a outra vertente, que é também ajuda os atacantes a serem mais eficientes. Eu posso também. perguntar ao ChatGPT, como é que eu posso entrar? Isso é possível? Sim, é. Existem alguns mecanismos que o ChatGPT e outras ferramentas desse género têm para evitar que ele dê respostas que possam ser usadas de uma forma menos positiva, chamemos-lhe assim. Mas normalmente com alguma conversa conseguimos dar-lhe ali a volta. Que tipo de empresas vos contratam? Todas trabalhamos com todo o tipo de empresas, desde financeiras, bancos, etc., operadoras de telecomunicações, tudo. E todas têm muitas fragilidades? Todas têm fragilidades. E quanto maior é a dimensão, mais fragilidades vão ter. A questão é, por um lado, tentar identificá-las, tentar minimizá-las e, principalmente, conseguir, conhecendo-as, corrigi-las e prevenir outros tipos de acessos que não devessem ter, não é? Eu costumo dizer, nós estamos a tentar fazer o que os outros irão fazer, mas de uma forma controlada e com o conhecimento deles e que permita que corrijam esses problemas. Sob o risco de, se não houver este tipo também de prevenção,
o risco é depois alguém fazer, que eu costumo dizer, um teste de intrusão grátis, não é? Mas que depois não se sabe qual é o resultado, mas normalmente não é bom. Não é? E qual é que é, neste caso, o pior cenário, não procurando nenhum tema específico, mas que possa acontecer a uma empresa dessa? Ou seja, nós todos temos, falámos um bocadinho disso, também o medo de haver um ataque grande, que seja não só a uma empresa específica, mas se calhar ao nosso dia-a-dia. É real esse perigo de poder existir um ataque a uma... Um ataque, digo, por exemplo, a uma internet em geral, haver um shutdown. Isto é possível existir? É possível, é sempre. Acho que nesta área não há impossíveis. Há coisas mais prováveis, menos prováveis, mais difíceis ou menos difíceis. Eu diria que a internet, tal como ela também foi construída e desenvolvida, tem alguma resiliência na forma como funciona. Não existe só uma ligação de internet, não existem existem vários operadores, etc. Portanto, eu diria que haver assim um shutdown da internet de uma forma assim global, ou pelo menos a nível mesmo nacional, acho que a probabilidade é relativamente baixa, não sendo, impossível. Claro. Há sempre muitas coisas que a gente não sabe o que é que pode acontecer. Mas eu diria que o worst case scenario é, de facto, coisas já aconteceram a várias empresas, que é de repente, e principalmente em algo que acontece muito, que é os ransomwares, não é? Que é de repente as pessoas e as empresas ficam com tudo o que é os seus dados bloqueados e, portanto, não conseguem, no fundo, operar. E, portanto, a empresa, a partir daí, está a perder dinheiro e, às vezes, os tempos de recuperação podem ser muito elevados. E até publicamente está com uma cara que por trás não está a real pessoa, não é? Às vezes também tem a ver isso. Ou seja, apropriaste de uma conta, que seja de uma dimensão maior ou menor, ou até pessoal, empresa ou não, quem está lá depois tem acesso não só à informação, mas também àquele espaço para poder apresentar uma outra ideia que não é real de quem... Sim. Todos estes casos que tipicamente acontecem e que têm, de facto, um impacto muito grande, têm várias vertentes. Uma é essa, de repente para de funcionar e, portanto, a empresa está parada, não fatura, etc. E, portanto, tem problemas muito graves, obviamente. Mas depois há outra vertente, e que acontece também com alguma regularidade e cada vez mais, que é as coisas até estão a operar, mas são extraídos dados. Depois isso pode ser usado para ataques de phishing, para mandar mails que não são... Olha o que aconteceu com as finanças, que foi tremendo, não é? De repente os números, os nossos números e os nossos dados estavam por aí à solta. Isso também é tremendo, não é? Sim, e existem muitos casos desses, seja de várias entidades. O Facebook também já aconteceu, sim. até não há muito tempo, alguns dados que Olha, acabaram esta casa por que ser... nos recebe, a Vodafone também, Já houve alguns já teve algum ataque, não é? Mais conhecido. O que é ransomware? É essa a palavra, não é? Ransomware. O que é que significa? O ransomware no fundo, vem de software, né? Portanto, é um programa que o que faz é se estiver a correr no nosso computador ou nos sistemas da empresa, procura tudo o que são fecheiros que existam no sistema e vão cifrá-los, ou seja, vão codificá-los de uma forma que nós depois não conseguimos usá-los. Imaginem, ao nível pessoal, imaginem as vossas fotografias que têm lá em casa, da família, de há não sei quantos anos, e de repente não têm acesso a nada disso. A nível pessoal é chato, perdemos as fotografias todas. Numa empresa às vezes tem um impacto ainda maior, não é? Que de repente não têm dados de nada e não podem funcionar. Como é que isto depois funciona? Os atacantes depois o que fazem é pedir um resgate. Daí o ransom, não é? Parte de resgate, ok. Eles têm os nossos dados, têm codificados, nós não conseguimos aceder e, portanto, temos que pagar para eles nos darem a forma de conseguirmos aceder aos dados. E quando é eles, porque é tipo eles, Pois, não é? isso, é eles. Nunca se sabe bem, diz-se que vem de outro país, ou seja, que mitos é que nós temos acerca desses eles e dos hackers? Os eles são muitos eles. E isso é algo que também a tecnologia acaba por potenciar, ou seja, todo o tipo de esquemas para roubar dinheiro ou o que seja existem, desde que existe dinheiro, não é? Agora, há um potencial muito grande, graças à tecnologia, de, lá está, eles estarem na Ásia, estarem na América do Sul, estarem na Europa de Leste. Tipicamente estas são as áreas que acabam por acontecer muito, e que nunca sabe muito bem quem são. Portanto, há aqui uma grande carga de anonimato, difícil muitas vezes para as autoridades conseguirem descortinar. E depois é tentarem seguir o fluxo do dinheiro, que hoje em dia também tipicamente é feito com os bitcoins. Portanto, é uma moeda digital que acaba por não ser controlada, embora consiga-se perceber qual é o fluxo, não sabemos para quem, não é? E, portanto, torna muito complicado, de facto, essa identificação de quem são os eles. Mas até que ponto, até onde é que chega uma pessoa que sabe, um phishing, ou seja, até que informações é que podem saber de nós? Todas?
Todas, lá está. Nós acabamos de publicar muita informação online. Existem os tais leaks que estamos a falar de serviços online que acabamos por usar e que pronto, não dependem de nós no fim do dia e, enfim, Mas existem tipo o quê? estas Estás a falar de intrusões. quê? Estava a dizer, por exemplo, do Facebook, nomes e uma série de informação, alguns números de telefone também, que foram leaked aqui há uns anos, e de outras entidades, vai sempre acontecendo. E isso é informação que é útil para quem quiser fazer aqui uma análise da pegada digital de um alvo, chamemos-lhe assim, seja uma organização ou uma pessoa. Há uma série de informação que consegue coletar. Mas como é que se escolhe o criar alvo? coisas. Porque quem foi que escolhe o teu amigo? Estás a Pois é, perceber? eu Ou acho- seja, eu não como sei é se que se terá escolhe escolhido- numa massa humana? Pode não ter escolhido o Entendes? amigo em Sim, concreto, sim. não é? Pode ter sido ocasional de haver aquela informação útil para atacar o amigo do Zé, como se calhar outras centenas de pessoas Sim. que o Zé não conhece. Sim, que eu não conheci. que foi exatamente E que se calhar o mesmo caíram. tipo. Lá está, há aqui um potencial de escalar, não é? Na parte digital, que antigamente era impossível. Não é? Havia aquelas histórias, e que provavelmente ainda acontece, não é? Nas aldeias remotas de Portugal, em que vai lá um senhor, às pessoas já de idade, que têm as suas poupanças lá em casa debaixo do colchão, dizem, eu sou do banco, não quero guardar o seu dinheiro, que eu levo, etc. E muitas pessoas acabavam por cair nisso. Mas é limitada a capacidade de escalar, não é? Porque a pessoa tem que ir fisicamente, logo aí há um risco, não há o tal Claro. algum anonimato que Pois. pode haver. Claro. Portanto, há aí um risco maior e hoje em dia ele pode mandar mails para milhares de pessoas e alguém pronto, há se de caírem cair. duas ou três, já fez lucro. Não é? E como é que nós nos podemos. O que é que deve saltar à vista de quem tem que ser o seu próprio diretor de segurança, Sim, digamos assim? certo. Como nos defendermos nesse sentido? Eu costumo dizer, há uma frase que se costuma dizer que é confia, mas verifica. Eu gosto mais do desconfia e verifica. Okay? E normalmente se parece bom demais é porque é também, né? Alguém telefonar-nos ou mandar-nos uma dizer, você tem aqui uma data de bitcoins que já nem se lembra, normalmente o tema é assim, e tem que resgatar. Isso parece bom demais, eu já nem me lembrava e tenho aqui uma data de dinheiro. Ou outros esquemas também, muitas vezes de investimento, também é o mesmo tipo de coisas. sim. Se você investir aqui 50 euros, vai receber 100 euros e por aí fora. E portanto era bom, não é? Se fosse assim, Claro, toda a gente claro. investia o que tivesse e o que não tivesse, porque a seguir era garantido. dobro, é. E nunca é. E portanto, eu acho que é o desconfiar sempre e tentar verificar ao máximo essas informações. Agora, obviamente, quando são esse tipo de scam, de blockchain, etc., muitas vezes torna-se difícil e a pessoa tem que ter algum discernimento, tentar, de facto, investigar um bocado mais. Sim. Olha, Logo só aí- indo assim a situações mesmo reais, para entendermos como é que isto funciona. Tu trabalhas na área há muito tempo. Que caso assim bombástico é que tu já trabalhaste? Ou pequenino, se calhar, mas coisas que aconteçam mesmo e que tu saibas que trabalhaste. Eu acho que são estes casos que estamos a falar tipicamente, ou seja, Tu trabalhas isso também? As pessoas vão a ti por causa de questões destas? não, para resolver tipicamente não, eu só causo problemas normalmente, entre aspas, não tanto tentar resolvê-los, só resolvê-los desta perspectiva, ok, há aqui este problema e agora tem que ser resolvido, não tanto no sentido de virem ter comigo, aconteceu-me esta Tu fazes intrusão, prevenção e não cura, não é? e não Sim. cura. E o que é que conseguiste bloquear? Então, acho que é isso que a Ana que também está a tentar. Há algum problema que tivesse quase para acontecer que tu conseguisses que bloqueaste? Acontece Grande, assim, diariamente, uma coisa que pudesse ser iam tudo. Sim, existem vários casos, não Não posso estar a detalhar nenhum revelar, é deles, isso, claro. mas existem vários casos felizmente, no sentido que foi possível identificá-los atempadamente, mas é muito comum. E o que é que nós não vemos enquanto cidadão que faz parte da defesa, neste caso? Ou seja, há coisas que nós sabemos, se calhar fisicamente sabemos definir onde é que estão as nossas defesas. Isto que nós não vemos, que não é palpável, mas que exemplos práticos do nosso dia-a-dia, que tu, por exemplo, a questão do multibanco, que é uma coisa que durante muito tempo houve as próprias caixas de multibanco, não era? Que existiam. O que é que existe de segurança lá está, que é fantasma, digamos assim, que nós não vemos e que nos defende a nossa transação dia a dia? Existem imensos, diria que principalmente na área financeira, se calhar é a área que acaba por estar muito mais ciente destes problemas todos, né? Está a trabalhar com todo o nosso dinheiro. Existem imensos sistemas que acabam por suportar de forma invisível para nós, enfim, evitar que existam mais problemas, desde, por exemplo, tudo o que é a análise de sei lá, se nós levantamos dinheiro aqui, se levantamos no outro lado. Quantas vezes já me disseram, por exemplo, que usaram o cartão de crédito em Lisboa e de repente, passado 5 minutos, estão a usar
no Porto, ou estão a usar no México, ou o que seja. Isso são logo alertas que são gerados dentro, enfim, das organizações que gerem este tipo de sistemas de pagamentos e por aí fora, e que nós não vemos, nós só vemos quando de facto... Te ligam, se Exato. telefonam no visam. banco a dizer. Exato. O seu cartão está no México, há 5 minutos estava em Lisboa, já está no Oh, México. Bruno, Aconteceu. é perigoso nós usarmos um Wi-Fi na rua, partilhado? Sim e não, ou seja, Depois aqueles dos isto é café. controverso, é controverso. Ahm, Tecnicamente é pouco seguro, é verdade, não é? Porque existem outras pessoas a usar e, portanto, o nosso PC ou o nosso telefone acaba por estar um bocadinho mais exposto. Mas, na realidade, só está exposto a quem também estiver ligado nesse Wi-Fi, não é? E, portanto, ou seja, tecnicamente acaba por estar ali um risco relativamente elevado se houver alguém malicioso ligado ali que queira, de facto, fazer alguma coisa. Mas a probabilidade, lá está um bocadinho a probabilidade que eu estava a dizer há pouco, que é importante termos sempre em conta qual é a probabilidade para podermos aferir o risco real. A probabilidade de haver alguém malicioso naquele Wi-Fi, se calhar não é assim tão elevada quanto isso. Não é? Portanto, eu evitaria usar sempre que possível, mas não acho que de repente seja Ou seja, assim. queres dizer se é no café, no fundo da tua rua, onde sempre foste, e só tem acesso ao Wi-Fi, a Dona Rosa que é a dona, não há de ser perigoso, é isso? Diria usar com cautela. Mesmo nesse café da Dona Mesmo nesse Rosa. E o que é usar com cautela? É não acedermos a certas coisas que vai abrir, por exemplo, não aceder Sim, se calhar não ia usar uma app de um home- banco? Sim, não usar se calhar o home banking Uau. nesse contexto. Pronto, ter Sim. alguns cuidados. E se for mesmo necessário, então usar esses Wi-Fi. De preferência, não usar. Não. Yeah. Mas outra pergunta, é perigoso ou é mito que fazer aquele QR Code dos restaurantes que nos dão a emenda, sim. isso é perigoso ou não? Porque falava-se, não Sim, é? sim, Que não sim. devíamos fazer. O QR Code do restaurante, se for mesmo do restaurante, não há problema nenhum, vai lá ter o menu. Né? O problema é outros QR Codes. E no restaurante alguém pode chegar lá e cola outro QR Code por cima e nós nem sequer vamos achar estranho, não é? Porque sei lá, pensamos que o restaurante alterou e colou lá um novo QR Code. Esse QR Code pode nos mandar para um site completamente malicioso e eventualmente aí, de facto, expor-nos depois a outros riscos adicionais. Mas como tudo na Mas tipo, se tecnologia... tu vais a um tem que restaurante usar. e tem QR Code, não fazes? Faço. Portanto, Claro, acho sim, que é um não risco. temos Lá assim está, é muitas a questão opções. da Agora não ando a probabilidade. ler os QR Codes na rua quando passo e está na parede, deixa-me lá ver este QR Code. Exato. Acho que tudo tem que haver um equilíbrio. Mas o que é que pode fazer um QR Code ao nosso telefone? É só, direciona-nos a um site, é isso? O que é? Sim, tipicamente o QR Code é direcionado a um site. Sim. Pode haver outro tipo de ataques um bocadinho mais complexos, em que, eventualmente, e já aconteceu no passado, só por ler um QR Code, eventualmente levar-nos a um site ou o que seja, e de facto executar ações dentro do nosso telefone. Isso é possível, não é ficção, já há ataques documentados dessa forma. Agora, não é algo muito comum e tipicamente esse tipo de ataques mais complexos específicos, não é? são muito específicos. Aplicações que nós puxamos para o telefone podem ser perigosas? Podem. Tipicamente, há aqui, se calhar, 2 tipos de aplicações que podem ser perigosas. Umas, eu diria que são mesmo as mais perigosas, é quando instalamos e não é das fontes oficiais. No caso, por exemplo, dos equipamentos como iPhones, etc., isso não é tão fácil, embora agora já haja algumas... Fontes oficiais significa que vêm Das nas stores, aplicações. das próprias Stores, stores Apple Sim, sim. legítimas. No caso do iPhone é a App Store, né? No caso dos Androids temos a Google Play Store. No caso dos Androids aí há um risco acrescido porque é possível nesses equipamentos nós instalarmos aplicações fora fora desse controle. E portanto essas que não são dentro das stores oficiais são de facto arriscadas e em muitos casos já vimos aplicações, por exemplo, cópias de aplicações bancárias, mas na realidade, e que têm os nomes dos bancos, são tal e qual, mas na realidade se nós as estivermos a usar, estamos a dar as nossas credenciais e todo o acesso à nossa conta. Mas já dizem que há algumas que podem ouvir o teu microfone, Pois, ou seja, exatamente. cada vez que nós entramos numa aplicação há aquelas As regras que tu permissões, sim, aceitas permissões e que que ninguém aceitamos. lê. Ninguém Sim, lê aquilo. ninguém lê, mas se virmos que a lista é muito grande, se calhar devemos logo suspeitar. Exato. Se for pequena, acho que devemos ler, se for 2 ou 3 coisas, devemos ler, porque é que, sei lá, uma aplicação para tirar fotografias tem acesso ao meu microfone. Se for para vídeo, eu percebo. Se for para tirar fotografias ou para gerir fotografias, não faz sentido. Portanto, ter aqui algum cuidado de perceber se aquelas posições. Se forem muito longas, eu sugeria já nem aceitar a partir daí. Se não são 3 ou 4, acho que já é demais. Mas pronto, essas aplicações fora da Store são extremamente perigosas. Dentro das Stores acabam por haver algumas também que podem ter alguns riscos. Lá está, como estavas a dizer, porque acedem ao microfone ou o que seja, eventualmente podem depois ser usadas de uma forma menos adequada.
mas também porque depois nós vamos usar, vamos, no fundo, partilhar uma série de hábitos que temos de utilização, de sites a que podemos aceder por aí fora, e, portanto, existem alguns riscos associados. Mas essa aplicação, depois de ter sido criada e ter sido difundida através de um canal oficial, digamos, como a App Store ou a Play Store, pode ser alterada depois disso? Ou seja, imaginemos uma que nós consideramos como confiável, em que todos nós temos no telemóvel. Imaginemos um Spotify da vida. Nós conseguimos... É possível alterar-se o Spotify, porque é muito mais inteligente do que ir a uma pessoa ir através de uma coisa que está no telefone de todos. Isto é possível? Ou é para isso que tu trabalhas? É para isso, para proteger empresas como a Spotify? É também nesse sentido. Ou seja, as próprias empresas que produzem essas aplicações é que aí vão ter que ter algum controle da forma como podem ou não alterar as suas aplicações e passá-las para as stores. Os processos nas stores acabam por ser relativamente controlado, ou seja, portanto, à partida, estando na store, será aquela aplicação e elas não permitem, enfim, há sempre aqui os tais, como eu disse, não há impossíveis, né? Sempre aqui alguma margem de manobra, digamos assim, de fazer algumas alterações, mas não é suposto, e portanto são as próprias organizações, as empresas que criam essas aplicações, que aí sim têm que controlar bem as atualizações e tudo isso. Okay. Tubérculo. Não, pronto, tubérculo é uma pergunta que nós fazemos aqui. Ia perguntar em relação aos filmes que todos nós vemos, muitos deles baseados nestes ataques através da internet e não só. É risível a maior parte deles, dá para nos rirmos e são improváveis e faz-se 1h30. Qual é que é o teu ponto de vista em relação a isso? A maior parte são altamente improváveis, para não dizer que são muito fantasiosos. É um bocadinho como a Missão Impossível, não é? Nós vemos o Tom Cruise a fazer aquelas coisas todas e nós instintivamente percebemos isto não é possível, não é? Pronto, é giro, é divertido, tudo bem, mas não é possível. Quando olhamos para esta área, quando existem cenas de hacking nos filmes, normalmente também é muito semelhante, é a mesma coisa, só que em vez de ele dar um salto de 400 metros de um avião para o outro, não sei, põe o telefone ao lado do outro, não é? Acontece muito nos filmes e nas séries, põe o telefone ao lado do outro durante uns segundos, enquanto o tipo vai ali buscar um café e de repente já tem acesso às chamadas e ouve as chamadas, etc. Não é assim tão fantástico. É possível, algumas das coisas que aparecem nos filmes normalmente demoram muito mais tempo do que aqueles 10 segundos com a pen, não é? Tem 10 segundos para fazer tudo. Do que é aceitável no filme, se calhar demora mais de 1h30 do filme. Se calhar não, de certeza, demora muito tempo. Envolve tipicamente muitas skills diferentes para conseguir fazer aplicar aquela técnica em específico. E normalmente não é tão espetacular como parece, não é? Normalmente há sempre assim, muitas coisas com luzes e cores a passar. Exato, não é tão rápido. Normalmente são horas e horas em frente a um computador, a partir a cabeça, a chorar, a beber muito café, para conseguir fazer um décimo daquilo que depois vemos nos filmes. Quantas horas é que tu passas ao computador? Mais do que é saudável, não é? Eu passo muitas horas, muitas horas, ou no computador ou no telefone. Eu tenho curiosidade, o que é que fazes nos teus tempos livres? Não acredito que vejas vídeos no YouTube, não é? Vejo alguns, porque o meu passatempo é tocar guitarra. Portanto, tutoriais, vais para os tutoriais. Alguns tutoriais e por aí fora. Portanto, mas o meu hobby é tocar guitarra, é a única coisa que faço fora de... E mesmo assim no computador, muito, não é? Porque acabo por estar a gravar coisas e por aí fora. Portanto, estou muito mais horas no computador do que se calhar vasta maioria das pessoas. Olha, falamos muito aqui desta questão dos dados das pessoas. Porquê é que importam tanto os nossos dados? Porquê é que é... O que é que eu perguntei sempre, mas que interesse é que alguém poderia ter em mim? Sim, diria pelo menos duas áreas principais em que os dados acabam por serem valiosos para terceiros. É, no fundo, o roubo de identidade, e aí, enfim, é um tema um bocado lato, mas o roubo de identidade é nem que seja poder, e já aconteceu em muitos casos, fazer empréstimos em nome de outra pessoa. Isso acontece em muitos casos? Não sei se serão muitos casos, mas existem casos registados desse género. Ou fazer contratos, sei lá, de arrendamento ou coisas assim, em nome de outras pessoas, por aí fora. E, portanto, a partir do momento em que nós expomos esses nossos dados e alguém tem acesso a eles, a probabilidade de poder fazer algumas destas coisas é maior. Outro é, no fundo, potenciar outros tipos de ataques, de phishing e por aí fora, com dados reais, não é? E lá está, nós estamos muito mais... Mas isso serve para quê? É para dinheiro? Para nos roubar dinheiro? Sim. Extorsão, assim. Para extorsão, ou o que seja. Mas tendo dados reais é muito mais fácil convencer-nos de que aquilo é de facto... Qual é a burla mais frequente neste momento em Portugal, sabes?
Eu diria que é, lá está a tentativa de transferências de dinheiro, aqueles do Olá Pai, Olá Mãe, etc. Eu diria que esses são os tipos mais comuns. Porque também eu acho que em muitos casos em que quando as pessoas são burladas, sentem também um bocadinho de vergonha de os comunicar, não é? Claro. Portanto, eu diria que há aqui um número muito superior àquele que acabamos por conhecer, mas esse tipo de coisas de tentar que se transfira dinheiro ou que seja, de certeza que é muito comum. Então, e qual é que são, só para também voltarmos a rever as preocupações e os passos que devemos duvidar quando recebemos alguma, seja do Olá Pai, Olá Mãe, muitas das encomendas de alfândega, não é? Sim, Existe sim, imensos, muitas, sim. os CTT. Como é que nós podemos ir através de site oficial, não acreditar na mensagem direta, por exemplo? Eu acho que é sempre nunca acreditar na mensagem direta e tentar sempre confirmar por vias oficiais. No site oficial da entidade que nos está a contactar, em muitos casos, por exemplo, quando falamos de questões de investimento e por aí fora, o próprio Banco de Portugal também tem enfim, a listagem de quem é que está autorizado ou não para vender aquele tipo de investimentos. Enfim, é tentarmos sempre procurar mais. Claro que normalmente há ali um incentivo qualquer, tem algo sempre muito urgente, não é? Porque a tua encomenda vai ser já mandada para trás, não tratar já disto, e tu já estás quase a pôr lá os dados todos e a pagar, se calhar, para libertar a encomenda. Só depois é que te lembras, mas eu não Mas tinha eu não nenhuma encomendei encomenda. nada. Exato. E o pior, e que já me aconteceu, receber um desses e eu ter mesmo uma encomenda e ficar muito baralhado durante o momento. Tipo, de facto tenho uma encomenda, mas isto vem da Europa, não é suposto estar na alfândega, o que é que está a acontecer? Depois, isto é scam, não é? E portanto, também já aconteceu dizer, epá, não liguem essa mensagem que isso é scam, e afinal não era, e cortaram o gás. Exato. Portanto, Pois é que há já aqui um há de balanço gás, difícil. de água, há de Tudo. tudo. Sim. Mas como saber? Não vais estar a ligar à EDP e ficar eternamente à espera só para confirmar? Eu acho que se for para pagar alguma coisa, se não temos a certeza, é melhor. É melhor. É melhor ou ligar ou ir consultar online. E uma coisa, há algum mito que exista assim que seja grande, que nós todos tenhamos medo de alguma coisa que não é assim tão importante, tão grave, ou tão... por exemplo, este da câmara já percebemos que não é Olha, mito, já, vale a já pena. falámos de um, que é que o telefone nos ouve. E que Pronto, nos esse manda é depois outro. Há publicidade. alguns Isso é um assim? mito, Sim. pronto. Pá, não me recordo assim de mais nenhum. Esse da câmara e aliás, não é da câmara, do microfone é muito comum. Mas não recordo assim de mais nenhum. Esse eu diria que é o mais... Mas porquê é que temos medo da câmara que nos pode filmar e não do microfone, e do microfone que nos pode ouvir? Já é possível. É interessante essa dúvida, não é? As pessoas têm muito medo da câmara e põem com a câmara, mas depois não estão preocupados com o microfone. Sim. Acho que acabamos de ter mais alguma preocupação com a nossa imagem e de estar a ver a nossa casa e o que é que estamos para ali a fazer. Olha, É incrível. Voltando aqui ao âmbito das grandes empresas, tenho aqui duas dúvidas. A primeira é, como é que alguém pode entrar dentro do sistema de funcionamento, e já falámos aqui de coisas que aconteceram em empresas portuguesas, até conhecidas, foram conhecidos os ataques, como é que se entra dentro de uma empresa destas? Porque às vezes dizem que não, ou seja, que pode ser até por um aparelho, na CUF, por exemplo, quando houve o ataque na CUF, hospitais, foi através de um aparelho técnico, usado por um técnico, já não me lembro se era radiografias ou... sim, depois espalhou-se pelo elevador também, ou seja, não é pela parte mais óbvia às vezes. Normalmente, o caminho mais fácil é até pelas pessoas, não é? Nós já falámos muito do phishing e, de facto, o phishing normalmente funciona porque as pessoas estão muito abertas a responder a qualquer coisa, a abrir um mail que não devem. Mas que pessoas? Funcionários? Os funcionários, exatamente. E, portanto, existe... Esse normalmente é o caminho mais fácil nesse tipo de ataques. Outra coisa que também acaba por expor bastante ao risco as organizações é quando têm balcões de atendimento e etc. E têm lá os PCs e têm os USBs todos expostos. E, portanto, alguém que queira pode chegar lá e liga uma pena USB com algum software mais mas isso tens de entrar fisicamente. Mas tens que entrar fisicamente e, portanto, torna a coisa mais de filme. Eu acho que isso é mais de filme. Mais arriscada. Mas normalmente é pelas pessoas. É o e-mail de phishing que chega lá, ou então, de facto, existe uma fragilidade exposta online, num sistema qualquer. Diria que esses são os dois caminhos mais preocupantes para as organizações e que têm que enfim, ter maior atenção. Então, e para o cidadão comum? Quais é que são as nossas preocupações? O cidadão comum, lá está, é desconfiar e verificar sempre. Sejam SMS, sejam chamadas. Sim, mas aí já está na cura, não está na prevenção. Na prevenção, o que é que nós devemos ter sempre em conta?
Nós não, na prevenção nós não podemos deixar de receber e-mails, não podemos deixar de receber SMS, não podemos deixar de receber telefonemas. Portanto, a nossa prevenção é simplesmente estar atentos quando recebemos alguma coisa, se de facto é algo que faça sentido ou não. Obviamente, depois há uma série de atividades que podemos fazer ou de atitudes que podemos ter que minimizam... A verificação de 3 fatores, isso ajuda mesmo? Exatamente, essa verificação de 2 fatores. Não, 2, não desculpa. 3. Já, 3. O que é isso da verificação dos fatores? As redes sociais agora têm cada vez mais, para além da palavra passe, tu tens outras, imagina que se mudarem, conseguem entrar na tua conta, mudam a palavra passe. Mas não conseguem, mas aquilo, depois tens outros fatores, por exemplo, tu podes selecionar a pergunta cidade preferida da Europa. Está bem, já percebi. Comida favorita da minha mãe. Código, Ou um código. ou algo assim que acaba por ser mais seguro. Esse tipo de atitudes que o cidadão comum pode ter, lá está, é sempre possível utilizar o tal segundo fator e lá está, vai depender muito das aplicações e por aí fora. O novo que existe de reconhecimento facial, isso ajuda muito também? Sim, ajuda também. Portanto, hoje em dia nos telefones, isso acaba por ser o segundo fator muito associado a isso. Mas olha, também pode ser um mito. Há pessoas que não metem a dedada Sim. porque acham que vai ser impressão roubada. digital. Sim, vai ser roubada através de aplicações. Não, Isso é não possível? vai. É outro mito. Sim. Tudo é possível, já percebemos. Esta Sim, lição sim. é isto. Tudo é possível, não é provável. Não é Pronto. provável e normalmente esse tipo de tecnologia de reconhecimento, quer de impressão digital, quer de reconhecimento facial, isso não é feito normalmente, não deverá ser de todo, pelas próprias aplicações, é feito pelos próprios sistemas, seja lá está, os iPhones, os Androids ou o que seja. E portanto não fica lá gravada a nossa impressão digital, Pois é, essa fica uma ideia que fica, não é? representação que permite que o sistema depois consiga fazer essa comparação e saber se é o nosso dedo ou se é a nossa face. Não tirar fotografias dos nossos passaportes? Sim, dos também não é nossos assim uma grande identificação? A sério? Pá, eu também já fiz e já enviei para... Estás a pensar que enviaste para alguém? Eu Ma- também. não, mandei para a Muitas agência vezes. de Pois, viagem. acontece, E faz depois? Que pode acontecer? Pá, não, é a mesma coisa, por exemplo, num hotel. Essa é uma pergunta que eu tenho, lembra-me agora. Qual é? Num hotel, quando nos pedem o documento de identificação, eu sou obrigado a permitir que eles façam uma fotocópia dele? Não. Tem que riscar à minha frente, pelo menos, não tem? Porque senão pode ser um documento. Sim, nós não somos obrigados a dar. O problema é que tipicamente eles depois, ok, então não é obrigado a dar, mas eu preciso destes dados. Tens de dar ali, dados para dar. O cenário ideal, nós temos que dar alguns dados, até por questões de segurança, não é? Sim. Era nós podermos dar esses dados e isso deverá poder ser feito. Nós dizemos, ok, não vai poder tirar a fotocópia, Mas tem tem que pode ver e pode copiar, Copiar. não é? Pode gravar, copiar, escrever o que precisa. Normalmente isso não é prático, nem Pois, para nós, nem nem para para- eles. nem Não para é? Vamos ficar ali montes de tempo. Então, importante. Como é que é? Desconfiar e verificar. Verificar. E verificar. Ok. Manter os sistemas todos atualizados. que tivermos. Também o Bruno recomendou tapar o ecrã do Sim, acho computador, que é uma boa prática. A câmara. O A ecrã câmara, não a câmara, vale a câmara, Não não é o dá para ecrã. ver nada. Então, A uma fita câmara. para usar. Sim, sim. Sim, acho que é uma boa prática. A autenticação de 2 fatores sempre possível nas aplicações que usamos. Evitar o Wi-Fi fora de casa. Sim, evitar o Wi-Fi fora de casa. Não é o fim do mundo se tivermos que usar, mas evitar. Mais uma vez, é assim, o mojo é desconfiar e verificar. Exatamente. Sim, isto é muito importante. Muito Obrigado pela obrigada, nossa Bruno. conversa. Obrigado, eu. E pronto, ficamos agora com imensas dicas de Ui! como nos protegermos e como navegarmos mais seguros na internet. E não só. Obrigado a todos, fiquem desse lado e não percam o próximo episódio. Digitalmente, videocast da Vodafone. Tchau, tchau. Adeus!